Ó, nós já estávamos com saudade de você, hein? Feliz sábado, bom dia. E a gente fala sempre antes do almoço, você já viu? A escola sabatina é antes do almoço. Por quê? Você aprende tanta coisa bonita. Nós temos aqui convidados lindos que falam bonito, que explicam direitinho. Aí você vai almoçar tranquilo, tá? Muito bom ter você. E não importa onde você esteja. Se estiver em casa, muito bem. Se estiver na cama, no sofá, na moto não, no carro, aonde você estiver. Indique também para os amigos, tá? Porque esse trimestre nós vamos falar sobre um assunto muito mal compreendido. Nós vamos falar sobre vida, morte e eternidade. Eternidade, olha que legal. O que eu preciso para estar lá? O que acontece com alguém quando morre? Perguntas que vão ser todas respondidas até no último dia da nossa lição. Fica conosco, indique, mostre para os seus amigos o nosso canal, IASD, VGA, não, como é mesmo? A Igreja Central de Varginha. Eu já estou ficando velho. Eu falo que esse negócio de podcast não é para velho, certo? Temos o privilégio de novo de estar aqui com o Felipe, de estar aqui com o Drummond, né, o Vinícius Drummond. Se eu ficar feio, o pastor ficar feio, nós vamos pegar vocês que estão com a imagem aí, tá? Capricha, tá? Olha os nossos amigos que estão aqui de novo. Pastor, bom tê-lo aqui. Nossa, eu estou tão feliz de falar para vocês, tão feliz que agarrar esse homem no laço. Não é porque ele é fujão, não. Eu chamei ele fujão na semana passada, mas retrasado, mas é mentira. Ele tem muito compromisso. Então, o Elton, graças a que o Elton ajuda, não, pode ser na quinta, pode ser. A gente conseguiu trazer, pode ser no sábado, pode ser no sábado. Então, está aqui o pastor conosco, obrigado de estar conosco aqui. A gente sabe que fica muito feliz quando você está com a gente, tá? Olha, é um prazer, bom dia para você, feliz sábado, que Deus te abençoe e que hoje seja na sua vida e também para o seu cabedal de conhecimento, todas as coisas que nós iremos abordar aqui, da nossa lição da Escola Sabatina, traga você vida e paz. Amém. E eu tenho aqui um amigo muito grande, eu gosto demais dele também, eu tenho vários amigos aqui, mas esse amigo aqui é fera para viajar, eu amo viajar com ele. Elton, como é que você está? Tudo bem. Feliz sábado, irmão Gerson. Feliz sábado, pastor. Feliz sábado aos nossos irmãos, amigos que estão em seus lares. Que Deus abençoe muito nesse dia de sábado abençoado, esse dia santo, que faz toda a diferença em nossa vida. Com essa lição maravilhosa, né? Tá linda a lição, não tá? Que dá para mexer com a gente e fazer a gente entender melhor e ter mais comunhão com Deus. Amém, amém, amém. Pastor, antes da gente começar, a gente sempre tem o costume, você que está em casa também sabe disso, de orarmos. Tu pode orar por nós, pelos nossos amigos, para que essa lição fique bem entendida? Claro. Vamos orar? Fecha teus olhos aí. Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por abrir esta porta maravilhosa para nós podermos, Senhor, ter o esclarecimento sobre o que temos estudado neste trimestre. Queremos pedir a Tua bênção sobre cada um dos nossos amigos e irmãos que nos ouvem nesta manhã. E a nós também que aqui estamos, nos abençoe, Senhor. Aos meninos que estão ali do outro lado, guiando as câmeras, o som, etc., também possam ser abençoados, Senhor. E a Andressa hoje também está conosco. Amém. Nos abençoe no nome de Cristo. Amém. 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 Como eu estou ficando velho, né, Andressa? Você está aqui conosco prestigiando, eu esqueci, né? Ó, falando nisso, você que está em casa, a Andressa, vai ter também, né, mais umas amigas. Nós estamos bolando uma programação aqui online com os nossos jovens. Ó, daqui uns dias, hein? Já vai falando para os teus filhos, você que tem filho aí na idade de adolescência, juventude. E para você também, vai ser fantástico, tá? Logo, logo, logo você vai ver aqui no nosso canal da Igreja de Varginha. Bom, vamos lá. Deus disse, certamente morrerás. Satanás diz, não morrerás. A ordem que Deus disse lá, morrerás, eu acredito também, vale até hoje, não vale, pastor? Oh. É claro. Então vale. O ser humano continua morrendo. Ah, é? É. Eu acho que interessante, porque você falou uma coisa agora que a gente tem que estudar direito, Elton. Porque tem alguns caras aí,
algumas escolas doutrinárias que diz que não, que é só um barro que barre, o resto continua por aí, vivem. Uma alma, né? Mas eu acho que para você entender isso bem, e nós vamos tentar aqui ajudar você, e nós também aprendermos cada vez mais, para eu entender o que acontece com o ser humano quando morre, eu tenho que entender o que acontece com o ser humano quando ele é criado. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre a natureza humana, né, pastor Nelton? Com certeza. Como é que foi feita essa natureza humana? Eu vou deixar agora em aberto. Vê se você não foge, tá? Porque o Elton gosta de botar o pastor em fria. Nelton, yes! Como foi criado o homem? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Nós somos uma alma. A mistura do sopro de Deus com o barro que ali estava, nós somos, então, a partir disso, do sopro e do barro, um ser vivente. Não somos separados uma coisa da outra. Ser vivente compreende esta alma que a Bíblia diz, né? Ser vivo. Eu e você do outro lado aí, formados do pó da terra. E o interessante é que se a gente prestar atenção, o senhor falou do pó da terra, teve mais criaturas que foi feito da terra, não teve? Sim. Então a terra não foi simplesmente algo exclusivo do homem, é isso, Elton? Os animais também, né? E a gente vê assim, é muito importante nós entendermos a nossa natureza. Se a gente conhece a nossa origem, a gente sabe que caminho a gente tem que trilhar. Então tem pessoas que desprezam a palavra de Deus, principalmente Gênesis, a nossa origem. Não, isso é historinha para boi dormir, isso é uma historinha, alegoria. Não, e pessoas, líderes cristãos, religiosas, falando de gente religiosa, falando que não, Gênesis é uma historinha. E a gente vê várias doutrinas, teorias, falando que o homem evoluiu, vem, né, aquela coisa. E é muito importante te ver isso aqui, entender a nossa natureza, né? E a nossa natureza é de um Deus que fez o homem à sua imagem e semelhança, né? Perfeito. Ele fez o homem perfeito. Fez lá, né, no barro, e a gente vai ver como é que foi a sequência toda. Então, não é uma coisa assim, a diferença dos homens... Você está perguntando a diferença dos homens e animais ou não? Pode ir já, a diferença. Os dois foram feitos do pó da terra. Do pó da terra. Mas existe uma diferença gritante, né? De um para o outro, não existe? Então, a gente vê assim que Deus teve o maior cuidado com o ser humano, né? Cara, eu fico pensando, Nelton, Deus cuidou tanto, moldou com a mão, mas mesmo assim eu fiquei estragadinho. Certo? Quando eu olho vocês assim, eu falo, imagina se ele tivesse feito com os pés. Eu tinha sido muito feio. Uma brincadeira, mas assim, Deus cuidou, foi diferente, né? Diz assim, o que acontece, a Bíblia diz, o mesmo que acontece com o animal, acontece com o ser humano. Ambos voltam ao pó da terra. Exatamente. Mas o homem foi criado diferente, né? Pode, você ia falar o desenho agora, você ia começar a fazer mãozinhas. Eu vi você desenhando aí. Pois é, assim, nenhum outro ele fez isso, né? E o mais importante, né? Ele colocou no ser humano a capacidade mental, né? Raciocínio, de ter assim, uma comunhão especial, né? Com Deus, com Ele. E é algo assim, o ser humano tem muito valor. Essas teorias que tem aí de evolução, isso aí trouxe grandes tragédias na vida do ser humano, na história do homem. A gente vê que pessoas desprezavam outros, porque não viam valor, porque veio de evolução, não tem moral, não tem amor envolvido nisso. Agora, com origem Deus tem. neutra, destino neutro, tanto faz, né? Se não serviu para o que eu quero. Pastor, o senhor começou a falar algo aí, mas eu acho que eu te interrompi. O homem, Deus fez o bonequinho, bonitinho, e o senhor disse que que Deus soprou na narina o fôlego da vida. O que é esse fôlego da vida? É algo que só Deus pode dar. É o poder de fazer com que... É o poder
de fazer com que aquilo que não se move tenha movimento, não só como no caso dos pássaros, animais, etc., muito mais do que isso, de dar inteligência, sabedoria, e amor, compaixão, empatia e etc. Esse toque para que algo que não tem vida só passa a ter através de Deus. Essa tensão ela é tão interessante na palavra de Deus, porque Deus diz: morrerás. Satanás disse: não morrerás. A lição traz um parágrafo aqui importante dizendo que existem pessoas hoje tentando harmonizar o morrer de que Deus diz vai morrer e que Satanás diz que não morrerás. Interessante isso, né? Nesse tipo que quando Deus diz morrerás, Deus estava se referindo apenas a essa matéria aqui, né? Eles querem dizer isso, né? Ao barro, a carne, quando morre a gente volta ao pó. Isso morre. E o não morrerás de Satanás é exatamente relacionado à alma ou ao espírito imortal. Entende? Dizem, né? Dizem e querem harmonizar. Agora eu faço uma pergunta para você. Por acaso há harmonia entre o que Deus diz e o que Satanás diz? Há harmonia entre luz e trevas? Logicamente que não há. Então não podemos acreditar numa teoria tão grotesca como esta. Eu continuo acreditando no Senhor. Amém. Sabe o que eu acho interessante? Quando você olha para os egípcios, os egípcios, quando eles criam na vida após a morte, eles mumificavam as pessoas, porque no entendimento pecaminoso deles, satânico também, eles imaginavam o seguinte: olha, a alma vai precisar do quê? Do corpo. Então mumificava, botava os dois juntos, porque senão não vai para o paraíso. Agora, Satanás, durante o tempo, ele vai criando umas coisinhas, né? Já na cultura grega platônica, já não precisa mais do corpo. Certo? A alma vai sozinha para o paraíso. Para ver como Satanás trabalha. Algo que nunca foi alma. Já nós vamos ver o que é aquele espírito que Deus colocou. Então, só para nós entendermos, então, Elton e pastor. Então, o ser humano é assim a natureza. É um barro, certo? Que Deus vem, sopra, e aquele sopro que Deus deu tem o poder de dar vida, é isso? Porque ele é vida, né? Então não é uma alma que é colocada dentro do ser humano. Não. Interessante, daqui a pouquinho nós vamos fazer uma abordagem sobre a Mas alma. Pode já ir. E eu escrevi algumas coisas aqui que eu acho que é interessante. Porém, antes eu queria só dar uma revisada aqui nessa nota ainda do sábado. Me perdoem aí. Pode voltar. Então, disse assim: então o Senhor formou o homem do pó da terra. O homem não existe por si mesmo. A Bíblia diz que ele não surge do acaso. Então, essa suposta alma, ela também não existia. Logo que, se o ser humano Deus apenas havia feito todo esse planeta, e no sexto dia ele cria o homem, onde estava a alma, então? Esta alma, ou seja, esse ser vivente, ele só passou a existir com o sopro de Deus no barro. Segundo ponto que eu anotei aqui é o seguinte: e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Deus é quem dá a vida ao ser humano. Ele não existe por si mesmo, não existe por si próprio. É Deus quem dá a vida. O terceiro ponto aqui é: e o homem se tornou um ser vivente. O homem, ao receber o sopro de Deus, ele vive. E o mais interessante é que tem uma versão bíblica que não vai usar essa expressão que o pastor está usando de alma, de ser vivente, mas alma vivente. Uhum. Isso Elton, explica para nós, assim, quando a gente entende isso, qual é o perigo que a gente escapa quando a gente tem o verdadeiro entendimento do que é realmente a criação, que não existe uma alma, que o ser humano morre mesmo? Então, a gente foge da mentira, né, de que Satanás lançou lá, né?
que não tem essa coisa, eu morri, eu vou para o céu, eu vou estar no inferno, vou estar num purgatório. Não existe isso. Isso aí a gente vê que é uma teoria que não é da Bíblia, né? Não é uma doutrina bíblica. Isso aí é uma coisa que o inimigo plantou lá no início, né? E, infelizmente, muitas pessoas têm essa mentalidade. E quando a gente estuda a Bíblia e vê qual que é a situação nossa, a gente vê que existe um Deus que dá a vida para você. E o único que não é vida derivada, que chama, né, pastor? Não é isso que fala? Isso. Ou seja, eu dependo de Deus para viver. E se eu morrer, eu não vou ficar vagueando por aí, não? com um espírito aí sem rumo, sem sentido nenhum, ou evoluindo. Não existe isso. Então, a gente escapa de toda essa mentira, né? Que isso é coisa antiga, né? Antiga. Muito antiga. Uhum. Isso é uma coisa assim que, infelizmente, tem aumentado muito as pessoas que creem nisso. Queridos, vê se tem sentido isso. Se essa alma, ela pré-existe, o que é que ela vem fazer nesse mundo tão terrível? Sair do lugar olha bom. só, eu escrevi aqui, ou ela é masoquista, ou é louca. Não, eu escrevi isso aqui na lição. Essa alma, suposta alma, esse suposto espírito, porque não cabe a uma mente inteligente, a um ser pensante como nós, aceitar uma teoria como essa. Porque o que pode acontecer é o seguinte: se ela vem de algum lugar e então ela toma um corpo aqui e vive todo esse sofrimento que nós temos, etc. e tal, e ainda vem um outro agravante. Depois ela tem que passar pelo purgatório, pelo processo se ela vai para o céu ou não, se vai para o inferno. Ela não estava em algum lugar bom? O que é que ela veio fazer aqui na Terra? É o que o senhor falou mesmo, masoquista. Só pode, Elton. Senão, de jeito nenhum. Na criação do homem, olha que está escrito, eu acho muito lindo, Ciência do Bom Viver, página 258. Na criação do homem, manifestou-se a atuação de um Deus pessoal. Quando Deus fez o homem à sua imagem, a forma humana era perfeita em toda a sua composição, mas não tinha o quê? Vida. Olha, interessante. Não tinha... Então, um Deus pessoal, que vocês já estão falando, um Deus pessoal autoexistente, soprou naquela forma o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivo. Sabe uma coisa que eu acho interessante na criação do homem? Eu costumo dizer o seguinte, eu sou um cara assim, meio... Eu tenho problema com... Eu não sou muito sociável. Eu sou assim mais de ficar em casa, mais trancadão. Mas toda vez que... Não parece, viu? Mas toda vez que alguém me dá um toque com carinho, eu sinto a coisa mais gostosa do mundo. Então eu fico imaginando de onde veio isso. Eu consigo ver Deus dando toque e deixando essa suavidade na pele humana. Uhum. Por isso que um abraço e um toque transforma, né? Amém. Vamos lembrar disso. Você e eu somos criados por Deus. E nós fomos criados pelas mãos de Deus. Mãos hoje, minha e sua, que Deus quer usar para criar ou recriar pessoas para o ânimo de vida, para o ânimo de vitória, para serem novas criaturas em Cristo Jesus. Não esqueça disso não, tá? Pastor, a gente costuma dizer que... A gente não, perdão. Dizem por aí que a alma não morre. Mas aqui na lição de segunda-feira diz: a alma que pecar, essa morrerá. Me explica esse negócio aí. Então, nós temos que entender aqui que dentro do contexto bíblico, essa alma é o ser vivente, é uma pessoa, um ser humano. O Elton já está indo lá para ler depois para nós, né, Elton? Então, se este ser humano, quando ele perde a sua função de respiração, ele para de respirar, esta alma vivente, ela deixa de existir. Quer dizer, se ela é imortal, não tinha como matá-la. Não, exatamente, não tem como matar algo que é imortal. Então, essa alma vivente é o próprio ser humano. Eu sou uma alma vivente. Pronto, estou aqui, ó.
Isto aqui é uma alma vivente. Então dá para entender aquele que o senhor falou, eu também falei, que é aquela versão que dizem, soprou Deus o fôlego de vida na narina do ser humano e o homem se tornou, umas versões de ser vivente, o outro de alma vivente. Aqui estou eu, uma alma vivente. Eu não tenho uma alma. Eu sou uma alma vivente. Entende? A gente vai bater muito nessa tecla, pastor, para que fique bem entendido. Eu acho que uma das partes mais principais da lição, a origem, a natureza, sabe? Que é o tema da lição. Eu vi que você pegando alguma coisa aí, Elton. Então, Ezequiel 18:4 fala, Deus fala assim, eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, é uma pessoa. A alma... Né? Não, e se fosse uma alma, não era imortal. Não. Porque Deus está falando que ela morreu. Agora 20. Todo que pecar, morrerá. Tanto o filho como o pai. Está ali, é bem esclarecedor aí esse no verso. 20 né? fala assim, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Ou seja, não tem esse negócio de separação. Né? O corpo que os gregos falam? Que o corpo aprisiona a alma. A alma, né? isso. E tem que se libertar. Dualidade. Né? Acabou. Aquele que pecar, morreu. Não tem mais... aqui fala, Deus é bem claro quanto a isso. Né? Então, se o corpo vai, acaba-se tudo. Então, quando fala assim que a alma volta para Deus, que a gente já passou uma ligação com terça-feira, então está querendo dizer o seguinte, que aquele fôlego, aquele dom de vida que Deus deu, flui de Deus, emprestado para mim, então? Claro, Sim. É como Deus... inclusive, tem um trechozinho aqui que o pastor Tim, ele deixa... Eu gostei desta abordagem que o pastor Tim faz na lição da Escola Sabatina, e hoje, neste sábado, nós estamos relendo aqui com vocês, porque estudamos durante a semana, traz, assim, abre a mente para você poder entender esse fôlego que volta para Deus. Vou ler esse trecho já. Mas eu coloquei aqui que só pode morrer alguém que está vivo. Isso já é bom. Então, nós estamos vivos ainda, né? Então tá ótimo. Estamos vivos. Então, não há um desligamento, uma separação. Não tem como fazer uma dicotomia entre o barro e essa suposta alma. Esta alma é essa mistura do sopro de Deus no ser humano. Ao voltar para Deus, aquele dom de vida que Ele nos havia dado, no momento em que eu paro de respirar, é como se aquele dom que Deus me deu voltasse para Ele. Só isso. Não uma alma fora de mim está voltando e Deus, olha, colecionar ali, colecionar essa. Botar num cofrinho. Por quê? Um animal também é uma alma vivente. Então, quantos animais tem no céu? Imaginem os animais que são criados para o corte. Todas elas que são mortas. Porque aí, alguém que acredita na imortalidade também tem que acreditar na imortalidade da alma dos animais. Porque a Bíblia diz que é a mesma coisa que acontece. O que acontece a um, acontece ao outro. Ambos morrem e viram pó. Da mesma maneira que morre um, morre o outro. Então, a alma desses animais também deveriam ficar vagando por aí. Mas ninguém fala sobre... uma alma esteve no quarto de alguém, acordou aquela pessoa assustada, a alma de um leão. Imagina se um leão pudesse voltar à vida e sair assustando as pessoas aí, as crianças, de madrugada. O que não seria isso? Já chega as histórias de Saci Pererê que nós tínhamos, né? Essas lendas estranhas, né? Eu acho interessante, porque eu acompanhava muito meu pai nos estudos bíblicos que ele dava, e a gente lembra de algumas pessoas que depois de batizado, eles falavam, nossa, uma das doutrinas mais lindas que eu aprendi na Bíblia, foi a mortalidade da alma. Aí depois explicava assim, nossa, nós sofria tanto pensando, nossa, imagina meu pai vendo a gente fazendo isso aqui, imagina minha avó vendo isso aqui, a tragédia que aconteceu com a família. Depois que a gente entende que a pessoa morre, não há consciência, está ali tudo esperando o resultado, ou vida, ou perdição. Está ali, quietinho. Como é mais tranquilo. E até nisso Satanás perturba, né? Com uma mentira dessa, né, Elton? Pois é.
E outra coisa que a gente vê nisso tudo, o corpo é muito importante. É tudo junto, né? Mas tem pessoas que com essa questão de separar corpo e alma, acha que você tem que cuidar da alma e deixar o corpo. O corpo eu faço o que eu quero. Eu já ouvi gente falar isso daí. Já viu um negócio? Já viu uma pessoa falando assim, não, o importante é a alma, né? Meu espírito, a minha alma. Já você continua. A Gretchen, ela fez um filme pornográfico, o último que ela fez. O pastor dela liberou porque disse que o corpo não tinha nada a ver com a alma. Exato. E olha a falta de conhecimento da Bíblia. O que Deus fala? Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E aquele que destruiu o corpo, ele vai sofrer as consequências disso. Então, olha como é que Satanás trabalha na mente das pessoas. Tem gente que, não, eu faço o que eu quero, o corpo é meu. Não é. Tudo pertence a quem? A Deus. É Deus, né? Ele nos prata, o ouro, o céu, a terra, inclusive nós. Eu li essa questão dessa artista que eu falei para vocês numa revista, uns anos atrás, né? Eu falei, minha nossa. E a mentalidade que os gregos tinham. Exato. Faça com o seu corpo o que você bem entender com o corpo, porque a alma ela é sempre boa. E a Bíblia diz que a alma peca. E se a alma peca, a alma morre. Vocês querem falar mais alguma coisa em relação a isso? E o espírito volte a Deus? Nós já Pode. estamos lá ou vamos ainda aqui? Não, nós já estamos com os três, nós estamos com os dois aqui, com a alma e o espírito de Deus. Que a gente está falando, o que acontece com o espírito? A gente viu que o espírito, a alma morre e o espírito volta a Deus. Pode ir, pastor. Uma vez que uma pessoa morre, uma vez que a pessoa perde a vida, por serem pecadores, nós estamos vivendo o inevitável processo de definhar. A gente nasce, explode, né? Floresce e depois é o contrário. Então, nós podemos entender aqui que esta alma separada de mim não existe. Nós temos que entender que é exatamente assim que acontece. Mas bora lá. O espírito volte a Deus. O soprar de Deus, como nós estávamos falando no princípio, né, hoje, de manhã, esse soprar de Deus é o fôlego de vida. É o homem passando, é o boneco de barro passando, se movimentando, observando, porque foi isso que aconteceu. Deus estava ali próximo de Adão, quando ele sopra nas narinas de Adão. Ele vê Deus, interage com Deus. É interessante que Adão ele já nasce adulto, né? Sim, sim. Ele não tem o processo anterior. Só nós tivemos esse processo, né? Mas eles dois foram os únicos que já vieram à existência adultos, por esta força que só vem de Deus. Porém, o espírito volte a Deus, ou seja, quando uma pessoa morre, quando ela deixa de respirar, conforme está aqui na lição, né, da escola sabatina, quando essa alma ela deixa de existir. Não existe uma existência, um lugar, um céu, um espaço onde ela continua a sua existência. Quando a pessoa deixa de respirar, ela também, esta alma deixa de existir quando o corpo morre. Elton, só que eu achei interessante, na lição fala de Eclesiastes 12, verso de 1 a 7. Uhum. O pastor falou assim, nasce, tem aquela explosão, o Eclesiastes também fala dessa explosão, né? Lembra do teu Criador na tua mocidade, antes que venha o quê? Está aí, os maus. E eu acho interessante quando ele fala dos maus dias, aqui não está falando de dia de um assalto. Não, está falando do percurso da natureza humana. Quer dizer, a gente vai, tá jovão, tá bonitão, daqui a pouco começa a decar. Uhum. É por aí mesmo, Elton? Você que é mais dessa área de saúde. Ou a gente só fica cada dia melhor, mais bonitão, mais forte? Nunca vi, não. Nunca vi. É interessante, você vê a criança, nasce sem dente, sem cabelo, né? Usando fralda, depois você vai envelhecer sem dente, sem cabelo, usando fralda. É interessante. É assim, começa, aí você vai crescendo, vai uma beleza, depois começa a cair.
inverte, né? Volta a Deus, né? Nossa, e graças a Deus que isso acontece, porque imagina você viver eternamente no pecado. Nossa. Né? E a gente vê que Eclesiastes, isso aqui dá um sentido verdadeiro para você entender. Imagina, nós estamos estudando que o Deus é um Deus de amor, criou tudo perfeito, lindo, maravilhoso, e criou o ser humano, né, Adão e Eva, de maneira especial. Aí como é que Deus vai permitir o inferno, né? Que alguns acham, né? E a pessoa vai estar lá no inferno queimando eternamente. Imagina, tadinho. Né? Aí usam aquela parábola de Lázaro com o rico e o Tem Lázaro. nada a ver com isso, não né? Tem nada a ver. As pessoas não usam. Não, aqui, ó, tá falando, tem um lá no inferno, Aliás, outro tá no nessa céu. lição, você que está aí, nós vamos ter uma semana para entendermos muitas coisas que são mal compreendidas na Bíblia. Como é importante você ficar conosco sempre. Continua, Elton, desculpa. E a gente vê que isso aqui traz um alento, porque a gente sabe que as pessoas que nós amamos, que já partiram, elas não estão num lugar sofrendo, ver a gente. Imagina, sei lá no céu, vendo uma pessoa amada aqui na terra sofrendo, ou então saber que você tem alguém lá no inferno. Então não tem isso, volta para Deus. Aquilo que Deus forneceu, o fôlego, volta para Deus, né? Então, assim, é muito bom. Eclesiastes, Gênesis 2:7, Eclesiastes 12, e a gente vê outras passagens também, né, falando sobre isso. E a gente vai ver que E interessante, né? não tem nada disso. A lei da gravidade é também para a gente, como o Eclesiastes fala que é complicado, né? Aí vai caindo barriga para frente, né? Ficando corcunda. E uma coisa que eu pensei que isso era conversa fiada. O pessoal dizia o seguinte, ó, quando a gente fica velho, a gente diminui. Aí eu conversando com uma tia minha, ela falou assim, olha, não dá mais para comprar a camisa para o teu tio. Eu falei, por quê? Olha, ele usava tal número. Agora a camisa dele, que ele já está com 93 anos, eu preciso de, tipo, 16 anos, alguma coisa assim, para um homem que usava M. Ou seja, realmente o ser humano vai definhando. Agora, uma coisa interessante, vocês que são dois teólogos bons aí, olha lá. Na Bíblia, em 1 Coríntios 15, 26, diz que o último inimigo a ser vencido A morte. é a morte. O último. E o que eu acho interessante, que a Bíblia também diz que Deus coloca para o ser humano sempre dois caminhos, né? Vida E a morte. e a morte. Você escolhe. Se o último inimigo a ser vencido é a morte, é sinal que a vida nunca vai ser derrotada. Se a vida estiver em Cristo Jesus, que nós estamos falando, né? Amém. Interessante, né? Muito chique isso. Olha aqui, ó, o texto. O parágrafo. Assim, o fôlego de vida que Deus soprou nas narinas de Adão e que também forneceu a todos os outros seres humanos retorna a Deus ou, em outras palavras, simplesmente deixa de fluir para eles através deles. Esse voltar da alma para Deus é o deixar de fluir esse dom da vida. Simplesmente assim. Eu achei super legal esse né? texto. Muito simples. Né? Não é? Tem nada para E você complicar. consegue entender. Né? E logo depois desse trecho aqui vem essa fala que vocês estão fazendo essa abordagem aqui de que o homem vai definhando. Ele vai naquela explosão e depois ele volta. Nenhum de nós gostamos disso. O homem não gosta da morte, mas se o Senhor Jesus Cristo não retornar antes, a nossa fé tem que estar na ressurreição. Amém. Aí vida eterna para sempre. Né? Aí é vida de verdade. Vida de verdade. Olha só, nós estamos falando agora de vida de verdade, mas só depois. Porque na parte de quarta-feira diz, os mortos não sabem nada. O Elton já está com a Bíblia ali. Já está lá. Vai lá, Elton, vou dar para você então. Já desce a lenha aí. O que a Bíblia fala sobre a consciência do ser humano após a morte? Vamos ler Eclesiastes 9:5. 9:5 fala assim, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma.
nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. No versículo 10, tudo quanto vier à tua mão, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, o fôlego volta para Deus. Esse além é o volta para Deus. Não é um além lá fica. Ou seja, não tem nada. Não tem nada que a gente imaginasse, o que será que ele está fazendo lá? Não existe isso. Isso é uma filosofia, uma teoria que as pessoas falam, nunca ninguém pôde provar isso. Então, Deus tem a solução para a gente. E uma coisa que eu achei interessante, aqui a gente vai misturar um pouco também, que nem nós fizemos na outra, tá? A quinta com a quarta-feira, a quinta é descanso com os antepassados, né? Então, assim, a lição, quando ela conjugou o descanso com o antepassado e os mortos não sabem, eu achei legal que esse além, né, ela também trouxe para essa questão de os textos bíblicos que dizem assim, morreu, foi descansar com os seus pais, né? Uhum. E esse descanso, segundo a Bíblia, você vai descansar sem ter memória. Tem mais textos bíblicos, tem um monte. Eu separei, você tem mais algum aí, Elton? Tem o Salmo 115, vai lá. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Não louvam. Então, infelizmente, tem alguns que pagam para fazer cerimônias, fazer coisas assim para os mortos, né? Olha, isso é muito forte, muito forte. Eu estou esquecendo de falar aqui, estou empolgado porque eu estava uma semana passada do meu lado esquerdo e eu ainda estou meio que tombado. Esse microfone aí. Esse daqui está do meu lado direito. Veja, isso é tão forte que um amigo meu, quando nós estávamos fazendo teologia, ele me disse, eu não vou citar o nome aqui, qual é a religião, mas ele falou assim, olha, vai estar aberto lá para a gente entrar, ver todas as coisas que tem lá dentro. Tal. Eu falei, vamos lá. Quando nós chegamos, aí as pessoas disseram para a gente assim, aqui é o lugar, está vendo esse tanque aqui? É para fazer o batismo das pessoas que já morreram. Então, você vem aqui, você intercede por ela e nós vamos batizá-las para que elas sejam salvas. A crença não é algo infantil, ela é madura. Os argumentos são argumentos fortes, né? Fortes, vindo de pessoas inteligentes, capazes. Entretanto, não dá para juntar com o que a palavra de Deus diz, porque Davi voltou ao morrer, foi enterrado, sepultado junto aos seus. E Pedro ainda fala, né? Davi, que está ainda conosco. Isso lá no Novo Testamento, ele diz o seguinte, que não tem ninguém no céu, no purgatório, está aqui enterrado, né? Exatamente. Então, você pode acreditar que não há vida após a morte. Porque se você volta aos seus antepassados, e ali, eles simplesmente... Porque a maneira de você estudar o Antigo Testamento e ver a vida como eles viviam é bem diferente da nossa. Esse negócio. E hoje existem túmulos aí familiares. Tem ou não tem? Eu tenho ido ao cemitério e há pelo menos 1 mês e meio atrás, foi assim, 1 mês. Toda semana indo ao cemitério. Não é bom estar lá, mas não porque alguém vai te assustar. É por causa da tristeza mesmo das pessoas. É um lugar triste, né? Um lugar triste. E aí eu comecei a ler ali em alguns túmulos assim super caprichados, né? Parece que eles são feitos ali para eternizar essas pessoas. E eu vi e li nomes de pessoas bem antigas, mas vi também nomes de pessoas recentes que estão ali e jazem junto aos seus pais, mas eles estão sem comunicação. Não há uma conversa entre si. Ora, se houvesse vida após a morte, o que eu estaria fazendo aqui? E uma coisa interessante, uma vida após a morte, ela não pede, a vida está ruim, um suicídio? Vou embora, porque lá é coisa boa, vou para o céu. E veja, o que você falou é muito grave. Olha onde Satanás vai. Isso que você falou é muito grave.
E você sabe que pessoas, não uma e nem duas, milhares de pessoas já praticaram suicídio. Pastor, aqui, ó, vizinho meu de 15 anos de idade, combinou com outro amigo dele, que eles estavam tendo problema na escola. Ah, vamos se matar porque a gente vai se encontrar lá e assim vai ter legal, vai ser... Ele se enforcou aqui, só que o outro não conseguiu se enforcar, ele ficou com medo, na hora que começou a apertar, ele conseguiu tirar ainda a corda. Satanás tem trabalhado nisso, pastor, e tem destruído pessoas, né? Nossa, a gente vê assim casos de seitas religiosas prometendo, né, uma vida melhor, um lugar melhor e promovendo suicídios coletivos. Imagina, doutor, olha que loucura. E assim, e as pessoas instruídas são pessoas ignorantes, não, pessoas estudadas, pessoas vai ver o perfil delas, mas por quê? Estão desiludidos com essa vida. Aí chega um líder que não tem a Deus, não tem a palavra de Deus como o fundamento dele, ele engana essas pessoas, como Satanás enganou. E existem muitos casos de suicídios coletivos, de pessoas que receberam a promessa, vocês vão estar num lugar melhor. E, infelizmente, isso a gente vê direto acontecendo. Como é importante, né? Eu e você, nós aqui, todos nós temos a certeza do que a Bíblia fala, né? Pastor, tem um texto aqui que eu sei que você gosta demais dele. Assim, porque o senhor já... Eu também dando com o microfone no nariz aqui. Diz assim, sai-lhe, isso está lá em Salmos 146, verso 4. Sai-lhe o Espírito. O pessoal diz que o Espírito sai, né? Sai-lhe o Espírito. O pó volta para a terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus... desígnios. Algumas versões diz pensamentos. Planos, aqui outras coisas. Vai lá, vai lá. Planos, ideias, sentimento, o rancor, o vou te descontar, não existirá mais. Acabou absolutamente. É muito claro o que a palavra do Senhor diz. Veja, se uma pessoa é assassinada, como muitas pessoas têm sido assassinadas por causa de um celular, por causa de um carro, por causa do dinheiro, etc. e tal. Se houvesse vida após a morte, essa pessoa não viria a revidar. De um pai que já está morto e um meliante vai lá e tira a vida do filho dele que ainda está vivo, esse pai não deveria ter protegido o filho? E por que os bandidos ou outras pessoas que tiram a vida de seres inocentes não sofrem absolutamente nada, a não ser a prisão, etc. As pessoas não viriam lá do céu e falaram, por que você fez isso? Agora você vai pagar. É porque não existe, queridos, você aí de trás da câmera, não existe vida após morte. Absolutamente. Só ocorrerá a vida após morte na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Através da ressurreição e nada mais. É assim, dito pela palavra do Senhor, seus desígnios, seus pensamentos. Uma vez no velório, no momento de fazer ali o culto fúnebre, eu falei para as pessoas que estavam ali que aquela pessoa não sentia mais dor, tudo que ela havia falecido por uma morte muito cruel. Câncer, etc. Né? Muito cruel mesmo da maneira que aquela pessoa faleceu. E eu disse o que a Bíblia... li o que a Bíblia diz. No finalzinho, um dos parentes veio até a mim e disse assim, pastor, muito obrigado pelo que você leu ali, eu não sabia disso. Para mim... Que interessante, né? Para mim, o meu pai ainda ia continuar sofrendo. Não. Agora, eu entendi na Bíblia, disse que não tem mais nada, acabou. É daquele jeito que eu estou vendo ali, ele está desse jeito, fala, daquela maneira ali, não tem sofrimento. Você vê o alívio de conhecer a palavra de Deus, como é maravilhoso, né? Aqui, Ellen White, uma vez contando essa experiência dela, certo, com entendimento, né? E ela fala, eu acho interessante, está no livro, são vários parágrafos, então é difícil ler, ela diz assim, quer ver, olha, mas mãe, disse eu, você realmente acredita que a alma dorme na sepultura até a ressurreição? Você acha que o cristão, quando morre, não vai imediatamente para o céu?
nem o pecador para o inferno? A mamãe respondeu: a Bíblia não nos dá nenhuma prova de que exista um inferno que queime eternamente. Se existe tal lugar, deveria ser mencionado na Bíblia. Aí ela conta: passaram-se alguns meses depois dessa conversa, antes que eu ouvisse mais alguma coisa sobre essa doutrina. Mas durante esse tempo, a minha mente estava muito ocupada com isso. Eu estava preocupada com as pessoas quando morrem. Quando eu vi uma pregação, só pegando o teu gancho, pastor, quando eu vi uma pregação sobre esse assunto, acreditei que fosse verdade. A partir do momento em que a compreensão sobre o sono dos mortos surgiu em minha mente, o mistério que havia envolvido a ressurreição desapareceu. E o grande evento em si assumiu uma importância nova e sublime. Se na morte a alma supostamente entra na eterna felicidade ou miséria, onde estaria a necessidade de uma ressurreição do pobre corpo em decomposição? Quando eu escutei esse relato dela, interessante o senhor falar que alguém chega para o senhor e diz: nossa, eu não sabia disso, como foi importante. Como eu ouvi já muitas pessoas dizerem: meu pai, Ferreira, foi muito importante o senhor falar isso para mim. Então, quando e a lição traz isso para mim e para você, a gente tem que entender que há um propósito de Deus nisso. Nós precisamos entender, porque há muitas doutrinas, né, pastor, que a Bíblia diz? Teorias, né? Uma série delas, né? E a Bíblia mesmo diz, né, se ouvir alguma que não foi dita para nós, por nós, ou que não é de acordo com a Bíblia, isso é o quê? Anátema. Anátema, que é a mesma coisa, vocês estão entendendo? Não é nata não, né? É mentira, Anátema. né? Falsidade. Interessante, como é importante, né, a gente entender isso. E quem entende isso tem a vida modificada, né? Porque o erro é que o pastor falou uma vez aqui no passado: e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. No trimestre passado, o pastor começou com nós falando isso, e liberta. Então, assim, é uma coisa maravilhosa, é fantástico essas lições, e conhecer a palavra de Deus é fundamental na vida nossa nesse tempo do fim. Porque o inimigo vai usar isso muito nesses últimos dias. E vai parecer que é realmente verdade. Sinais e prodígios que vão enganar muitas pessoas. Até pessoas que dizem conhecer a palavra de Deus, né? A gente tem que estar focado nessas verdades, no que fala sobre tudo isso, para nós não sermos enganados, né? Porque fácil se engana. Fácil engana. Agora vem cá, recapitulando, que eu acho essa lição eu achei muito assim, uma lição que a gente tem que ir daqui recapitulando. Então vamos lá. Você que está em casa, antes de nós finalizarmos a lição, recapitulando, vamos lá. O ser humano foi feito como então? Barro e sopro divino. Esse Assim como os animais. Isso. Bem lembrado. Esse barro e sopro divino, tanto nos homens como nos animais, Deus chama do que mesmo? Alma vivente, ser vivente. Então, Elton, uma vez o pastor explicou direito, porque eu não confio muito na explicação dele, não. Uma vez ele explicou bem. Então, ou seja, um ser humano vivo, um animal vivo, ele é o que, segundo a Bíblia? Alma. Uma alma? Vivente. Vivente. Tá, agora vamos lá. Passa o tempo. Morre. Como é que é o esquema? Volta para a terra e volta para Deus. Ou seja, ao contrário. Ao contrário. Vai lá, pastor. Pode falar. Pastor. Aquele fôlego de vida que fluía para aquela pessoa deixa de existir. Ela morreu. Não tem mais pensamento, não tem mais absolutamente ódio contra qualquer pessoa, e muito menos ela conseguirá buscar o louvor a Deus. A Bíblia diz isso. Sim, não tem mais o Elton louvor, leu. não tem como buscar mais ao Senhor, e isso é importante para nós, de enquanto estivermos vivos, a cada minuto estarmos procurando louvar o nosso Deus. Em Jó, parece que tem um texto, tem sim, eu só esqueci de anotar esse texto, eu tenho um problema de memória, né, que vocês sabem, que diz assim, né, que homem morre, é enterrado,
Os seus filhos ganham glórias e louvores, mas ele de nada sabe. Aí confere com o que nós estamos vendo aqui, que o ser humano, e nós vimos também o espírito, né, que é o pó vai para o espírito e acabou, o ser humano não sabe mais nada. Deu para entender mais ou menos ou confundiu você mais agora? Vocês entenderam, né? Então assim, olha, por que é importante? Aí eu vou voltar para a lição da semana passada. Vocês dois falaram. E eu anotei aqui, ó. Um dia, Satanás vai usar desse expediente da imortalidade dita, entre aspas, para nos enganar. É isso? Isso mesmo. E isso é muito forte. Você pode esperar. Ele virá com toda a força. A Bíblia diz, se possível, enganaria até os próprios eleitos ou escolhidos, dependendo da tradução. Então não pense que o que virá, o que está no futuro, o que nos espera no futuro, será de só menos importância. O que está para vir, que nós desconhecemos, vai necessitar do nosso preparo hoje, para que nós possamos vencer essas tentações. Por isso nós precisamos estudar a palavra de Deus, né? A palavra de e Deus. assim, ó, se você tiver alguma dificuldade de entender a palavra de Deus, porque às vezes é difícil você pegar um tema que está todo esparramado pela Bíblia e concentrar num estudo. É difícil às vezes. Olha, a gente tem cursos bíblicos, tá? Fantástico, ouvindo a voz de Deus, fantástico. Eu sou da época, 70 tinha também, que hoje é melhorado, tinha a Voz da Profecia, nós fazíamos curso A Voz da Profecia, e um que era famoso, meu pai tinha decor na cabeça, Bíblia Fala. Então, nós temos vários cursos. Você também pode ver pela TV Novo Tempo, sabe? Entra aí, canal TV Novo Tempo. Você vai encontrar mensagens, a gente pode fazer estudo bíblico, você aqui de Varginha, aqui da região, a gente pode fazer estudo bíblico, vai na tua casa, com o maior carinho, certo? Para a gente estudar cada dia mais toda a palavra de Deus, porque se a gente entender a palavra de Deus, Satanás perde o controle de nossa vida e de nossa mente. Pastor, finalizando a nossa lição, o que o senhor quer deixar de recado para os nossos amigos? Hoje eu quero deixar esse verso aqui, ó. Ele se encontra em 1 Pedro 1, 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém. Esta é a mensagem que Deus deixou para todos nós, para mim, para eles que estão aqui comigo e para você também. Creia na palavra de Deus. Ela vai te sustentar, vai tirar da tua mente pensamentos ruins e vai lhe ajudar a crescer em direção ao Mestre. Amém. Elton, e você? Qual é a sua mensagem final para nós? A mensagem é uma mensagem de urgência, viu? Porque pessoas estão assim no vale da decisão, né? E a palavra de Deus é bem clara. A porta da graça está aberta. Mas se eu vier a morrer amanhã e não decidir por Jesus, para mim encerrou. Não tem mais condições de intercessão, não tem mais condições. Acabou. Então, tome a decisão por Jesus hoje, de fazer a vontade dele, de confiar nessa palavra que é pura, santa e perfeita, né? E que impede da gente entrar em situações de mentira, de engano, que a gente vê tantas pessoas entrando nessa situação. E Jesus tem as ovelhas dele, né? Que vão ouvir a voz dele. Então, decidir por Jesus é importante, porque estamos chegando no fim e Jesus está voltando logo. Amém, amém. Eu quero finalizar com você com um texto que está escrito no livro Grande Conflito. Faz parte, você que tem um manual, esse aqui é a nossa lição da Escola Sabatina, faz parte do estudo adicional na sexta-feira. Diz assim: se fosse verdade que a alma passa diretamente para o céu no instante em que alguém morre, então poderíamos muito bem almejar a morte em lugar da vida. Por causa dessa crença,
muitos têm sido levados a colocar fim à sua existência. Quando dominados pela dificuldade, dúvidas e frustrações, parece fácil romper a tênue fio da vida e voar além, para as bênçãos do mundo eterno. Mas ela continua. Em parte alguma nas Escrituras Sagradas se encontra a declaração de que é por ocasião da morte que os justos vão para a sua recompensa e os ímpios para o seu castigo. Nós passamos agora, terminamos o mês amarelo, né? Setembro amarelo, mês do suicídio, que muitas pessoas, onde a gente, não é que a gente faz campanhas para conscientizar as pessoas a necessidade de estar bem, tanto mentalmente, emocionalmente, nós que fazemos parte, olharmos bem os nossos queridos, ver como eles estão. A gente luta pela vida. Governos fazem campanhas pela vida. Mas, infelizmente, Satanás tem colocado dentro de igrejas uma doutrina que ela é contra a vida. É uma doutrina onde que a pessoa, se tiver com alguma dificuldade, alguma coisa, olha, se você morrer, você vai para o céu, vai acabar tudo. E assim, às vezes, as pessoas se entregam a essas falsas verdades, tiram a vida. Ou como nós vimos aqui, não amam o corpo, pecam contra o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Por isso que é muito importante você que está em casa entender essa lição, estudar conosco. Eu tenho meu amigo André que falou assim, eu quero minha lição. Já botei lá, botei no correio, a lição está indo lá para Embu das Artes, amo demais ele. Está indo lá a lição dele, está chegando lá, você também pode ter a sua, certo? Pergunta, só pede lá, quero a minha lição. Passa o endereço, depois nós vamos botar o zap ali, certo? Nós ainda estamos com muita coisa aqui ainda por ajeitar na nossa gravação, que nós mudamos o equipamento, mudamos tudo, mas vocês têm de cabeça o zap? Não, né? De cabeça não, mas nós vamos dar um jeitinho de botar no início, no fim, o zap para você entender. Desculpa, entender não, para você ter o canal para entrar em contato conosco e pedir também o seu manual do aprendizado do que vai acontecer com você quando morre, mas deixando, que nós deixamos semana passada e queremos deixar hoje para você, para aqueles que escolherem Jesus. A morte não será o fim. Que Deus te abençoe. Indique para os seus amigos assistirem a nossa lição da Escola Sabatina. A felicidade vai ser mais completa. O pastor falou, eu presenciei isso. O que essa doutrina, quando bem entendida, alivia muito o coração de pais, mães e filhos. Elton, você pode orar para a gente? Vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que passamos estudando a Tua Palavra. Palavra que nos dá um caminho, nos dá a certeza de que em Cristo Jesus seremos mais que vencedores. Nos ajudes pelo poder do Teu Santo Espírito a colocarmos em prática o Teu querer, de colocarmos em nosso coração a esperança da ressurreição em Cristo Jesus. Amém. E mostrarmos às pessoas que o engano vem do inimigo. Amém. E que a verdade vem de Ti, que um dia estaremos todos juntos naquele dia glorioso da Tua volta, Senhor. Amém. Abençoa-nos, protege-nos, protege Teus filhos nos lares que ouviram a Tua mensagem e que eles possam estar sendo abençoados por Ti em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Olha, você que está em casa, você que nos assistiu, muito obrigado. Semana que vem, nesse mesmo dia, no mesmo horário, nesse mesmo local, nós vamos ter mais uma classe da Escola Sabatina. E olha como ela está cada dia melhor, certo? Então, não esqueça, mesmo dia, mesmo canal, no mesmo local. Agora não esqueça de dar o joinha e de também indicar para o seu amigo assistir. Manda o link para ele, certo? Não se esqueça, por favor, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. Deus abençoe você e a sua família. Amém.